Oi, pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Boa tarde, boa noite, né, para quem tá vendo em outro horário. Para quem não me conhece, sou a Márcia e esse é o canal Márcia Patchwork. Hoje nós vamos fazer um dos blocos mais tradicionais do patchwork. Ele se chama Log Cabin, tá? Então, é esse aqui. Eu fiz do meu jeito, né, como eu quis. Mas o tradicional seria com o miolinho amarelo ou vermelho e um lado escuro e um lado claro. Isso eu procurei fazer, né? Um lado diferente do outro, mais escurinho, mais claro. Então, muita gente já conhece a história desse bloco, que é o miolo significava a fogueira, né? O fogo. Por isso que ele é feito em amarelo ou vermelho. E aqui o lado escuro a noite e aqui o dia. Tem outras explicações, mas daí eu vou deixar para vocês pesquisarem e me contarem nos comentários, tá bom? Então, agora nós vamos começar. O que a gente vai precisar? Nós vamos precisar de uma entretela sem cola, tá? Essa minha aqui tá um pouco grossinha, mas eu vou usar ela porque fica mais fácil para eu mostrar para vocês. Eu sei que muita gente já sabe fazer esse bloco, mas o que eu quero? Eu quero ensinar vocês a desenhar o bloco, porque eu sei que vocês estão acostumados a fazer esse tipo de trabalho, mas já recebem pronto o risco no papel, né? Então eu quero ensinar vocês a fazerem o próprio desenho para vocês escolherem as medidas que vocês querem fazer. Então, vou precisar, aqui eu tenho um quadrado de 20 por 20, tá? E eu desenhei dentro dele um outro quadrado de 18 por 18. Nesse quadrado que eu vou fazer o meu desenho. Vou explicar para vocês como é que faz. Lembrando vocês que essa é minha mão direita, essa é minha mão esquerda e tá saindo ao contrário para vocês, tá? Por causa da câmera que eu tô usando. Feito esse quadrado de 18 por 18, por que o meu eu escolhi 18 por 18? Porque eu quis fazer as tirinhas aqui de 3 centímetros, tá? Então, eu comecei aqui o meu risco de fora com 4, depois com 3, 3, 3 e 4. 4 no último, porque daí já tá com a margem de costura, tá? Já tá com a margem. Então, a gente começa sempre, na hora que a gente costura, a gente começa costurando do meio para fora. Mas na hora que a gente risca de fora para dentro, tá? Então, eu vou começar aqui, ó. Nesse ladinho aqui que tá virado para mim, encostado em mim, eu vou colocar minha régua, marcar 4 centímetros e vou riscar de fora a fora. Aí, a régua vai ficar na mesma posição, mas eu vou virar a minha entretela, ó, a mão direita tá subindo em relação à minha máquina, tá? Aí, eu alinho aqui de novo o 4 centímetros aqui e vou riscar a partir desse primeiro risco que eu fiz, da direita para a esquerda. Giro o papel novamente no sentido anti-horário, alinho aqui o 4 centímetros e risco novamente aqui, a partir desse segundo risco. Giro novamente anti-horário, alinho os 4 centímetros aqui e agora eu vou riscar somente de um risco até o outro, tá? Então, a primeira carreira de fora eu já fiz. Giro novamente no sentido anti-horário e agora eu vou, em vez de colocar o 4 centímetros, eu vou colocar o 3 centímetros. Risco de um risco ao outro, giro no sentido anti-horário
e vou riscar novamente entre os dois riscos de dentro, sempre entre os dois riscos de dentro. Alinho o 3 aqui e risco ali. E a última, alinho 3 aqui e risco aqui. Fiquei com um quadradinho no meio, duas carreiras para um lado, duas para o outro, duas para o outro e duas para o outro. Sendo que essa de fora aqui minha tem 4 centímetros e essa aqui eu fiz com 3 centímetros. Se vocês quiserem fazer mais carreirinhas, podem fazer, tá? Quantas quiserem. Se vocês fizerem só com essa aqui de dentro, já fica um bloquinho bem bonito para fazer um trabalho, tá? Agora, o que eu preciso? Eu preciso numerar, porque eu tenho que costurar na ordem certa. Então, eu vou começar a numerar pelo último quadradinho que eu desenhei, que é o do meio, número 1, tá? Depois veio o 2. Depois o 3, depois o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Tudo que é tipo de trabalho que é feito assim, ou foundation, ou paper piecing, é desse jeito que a gente numera, tá? De fora, de dentro para fora e sempre no sentido, ou horário ou anti-horário. Ou então, se for um outro tipo de desenho, pode ter alguma outra maneira de numerar, né? Se for uma tulipa, por exemplo, aí muda a maneira. Mas se for log cabin, é sempre assim. Então, preste atenção. Eu comecei com um quadrado de 18 por 18. Risquei o 9, o 8, o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Na hora de costurar, eu vou começar a costurar sempre do meio para fora, tá? Outra coisa importante, o meu risco tá deste lado, mas o meu tecido vai ficar do outro lado, vai ficar deste lado aqui, que não tem risco, tá? Então, esse aqui eu coloquei um quadradinho verde no meio, coloquei o estampado, o rosinha e aqui neutrinho. Eu tenho uma caixa de retalho que é só de neutrinho, então é bom para fazer esse tipo de trabalho que a gente aproveita tudo, né? Aqui, então, eu vou pegar o meu tecidinho, que eu escolhi aqui o estampado, porque tinha essa flor aqui. Aí, eu vou colocar ele bem aqui assim, no quadradinho do meio, ó. E aí, às vezes é difícil da gente centralizar, o que a gente faz? A gente vira contra a luz, assim, ó. Tá? Vira contra a luz, que daí fica fácil da gente centralizar o quadradinho. Eu cortei o meu quadradinho para não faltar aqui. Eu cortei com 5,5 por 5,5. Tá, ó, já fixei aqui com alfinete. Aqui tá meu quadradinho do lado que não tem o risco. E aqui tá o meu risco, número 1 e número 2. Então, agora aqui eu vou colocar o meu tecido rosa, que eu escolhi esse poá rosa antigo. Então, ele tem que ficar aqui no número 2, ó, no número 2, só que pelo outro lado. Então, eu sei que o número 2 é aqui, eu levanto um pouquinho para com a luz eu perceber aonde que tá o risco, e aí coloco um outro alfinete aqui. Tem gente que gosta de cortar já todas as tirinhas do tamanho, fazer moldezinho aqui dessas peças para já cortar tudo certinho. Eu prefiro costurar assim, tá? Prefiro cortar maior e ir costurando e cortando. Então, agora eu vou costurar na divisa do 1 pro 2. Confere embaixo para ver se ele não tá dobrado. E vou costurar aqui na divisa do 1 com o 2. Começando 2 pontinhos antes e parando 2 pontinhos depois. Corto a linha, tiro o alfinete e viro ele para o outro lado, tá? Agora aqui a gente pega a minha ferramentinha que eu ganhei da minha amiga Neuza.
Agora, para cortar, para saber onde que eu vou cortar, o que que eu faço? Eu pego uma reguinha e dobro bem na divisa do 2 com o 6, em cima da régua, ó, tá? E aí, aqui eu corto, pode ser com o cortador, pode ser com a tesoura, como vocês preferirem, tá? Daí, já ficou a margem de costura ali certinha. Agora, eu vou costurar o 3. Então, no 3, eu também vou colocar o mesmo cor-de-rosa. Então, eu boto desse lado, prendo com o alfinete, viro pro lado do risco e vou costurar. Desde ali da divisa do 1 com o 3, no comecinho, começando 2 pontinhos antes e terminando 2 pontinhos depois, até aqui, aonde foi a divisa do 3 com 2, tá? Viro, tiro o alfinete, passo e corto aqui o excesso. Pronto. Então, as duas primeiras carreirinhas eu já fiz. Agora, esses dois lados aqui vai ser clarinho, tá? Que vai ser o número 4 e o número 5. Vai ser clarinho. Então, o 4 tá aqui. Eu vou pegar, vou colocar aqui. Como eu já sei que a minha margem de costura ali já tá certinha, eu boto aqui o alfinete, viro, confere sempre para ver se não dobrou e costura aqui. Viro para cá, corto aqui o excesso e se quiser pode ir no ferro, se não só brincar com a unha ou com um marcador que vocês tenham aí, já tá bom. Agora eu vou colocar outro neutrinho aqui, que eu vou prender o número 5 agora. Então, prendo ele com alfinete e vou costurar desde a divisa do 5 com o 2, lá na pontinha, até a divisa do 5 com o 4, começando 2 pontinhos antes e terminando 2 pontinhos depois. Essa tesourinha aqui é mais afiadinha. Pronto, viro pra fora. Vinco. Agora, eu vou costurar o número 6. O número 6, como vocês lembram, o risco dele ficou com 4 aqui de distância. Então, a minha tirinha também vai ser um pouquinho maior. Aí, eu vou colocar o estampado, prendo com alfinete e costuro na divisa do 3 com o 6, começando 2 pontinhos antes e parando na divisa do 5 com o 6. Vocês, quando estiverem fazendo, vão ver que é bem fácil. Vinco. Se eu conheço bem vocês, e vocês são que nem eu, devem estar morrendo de vontade de comprar uma coisa dessa, né? De vincar, igual a minha. Agora, nós vamos pregar o número 7, tá? Que também vai ser estampado. Então, a gente olha aqui, vê se tem muito excesso. Lembra de botar a régua em cima do risco, dobrar aqui, pode abrir assim um pouquinho. Se vocês vê que tá sobrando muita margem, vocês podem tirar um pouquinho. Quem tem a reguinha de degrau, pode colocar a reguinha de degrau e cortar com o cortador. Quem não tem, faz com a tesoura mesmo. Confere aqui se vai dar a medida. Vai dar bem certinho. Então, coloca aqui, alfineta
E nós já estamos quase terminando o nosso bloco de hoje. Costura da divisa do 4 com o 7 até a divisa do 3 com o 7. Do 6 com o 7. Até o final agora. Gente, hoje os passarinhos aqui estão a coisa mais linda do mundo. Estão cantando, tão felizes da vida. Pronto. Agora eu vou colocar mais uma carreira de neutrinho. Aqui. Deixa eu tirar um pedaço para não ficar muito grande. Então, agora prendo aqui com alfinete. Sempre que vocês tiverem dúvida, vocês olhem assim contra a luz que vocês vão enxergar aonde que vocês têm que colocar o tecido. Coloca aqui, costura da divisa do 5 pro 8, até a divisa do 7 pro 8. Abre. Gente, eu não tô nem parando o vídeo para vocês verem como é gostoso de fazer esse bloco e fácil. Agora aqui vou colocar o último. Pode cortar as tirinhas antes, se quiserem. Eu não cortei dos dois e não cortei do neutrinho, mas não faz mal. Agora vem pelo outro lado do risco e costura desde a pontinha até a outra pontinha. Agora eu vou abrir e vou passar para mostrar para vocês como ficou. Sim, enquanto isso, quem estiver gostando, vai lá e dá um like, gente, no vídeo, porque tem bastante visualização e pouco like, né? Não sei se é porque vocês não gostam, porque esquecem. Então, enquanto eu vou passar e refilar, vocês vão dar o like, tá? Ó, gente, ficou assim nosso bloco. Depois que eu passei, eu fui lá e refilei. Eu medi com a régua 4 centímetros, porque já tava com a margem, né? A partir da última costura aqui, da última costura para fora, marquei 4 centímetros e cortei. Fui fazendo isso em toda a volta, 4 centímetros e cortei, tá? Fui fazendo toda a volta, mesma coisa. E aí, ele já ficou com uma margem de costura. Porque quando eu costurar um no outro, aqui, né? Ele já vai diminuir, já vai ficar com os 3 centímetros. Se não conseguir costurar bem certinho, 1 centímetro, vocês pegam a reguinha e faz um risco aqui de um e um risco de um no outro, que daí quando juntar um no outro, vocês já vão saber que vai ficar todos com 3 centímetros, tá? Se quiserem deixar menos, pode deixar menos. Então, gente, essa foi a nossa aulinha de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que deem muito like, que deixem muito comentário, compartilhem com as amigas de vocês. E me digam aí nos comentários se vocês já fizeram esse trabalho, se vocês já sabiam desenhar ou se vocês só sabiam fazer ganhando o risco pronto, tá? Um bom fim de semana para todos, um beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau!